Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 1º de setembro, um novo mês chegando. Fique ligado conosco através do portal guará.com. Veja os destaques. Novo mês chegando e com campanhas alusivas a várias atividades. Setembro de conscientização da doação de órgãos e prevenção ao suicídio. Índios do Maranhão realizam protesto na BR-316 contra julgamento que acontece no STF sobre demarcação de terras indígenas. Realizado hoje mutirão de retificação de nome social e gênero para pessoas trans, com organização da Defensoria Pública. TRE determina que pré-candidatos ao governo do Maranhão retirem postagens consideradas propaganda eleitoral. Na cultura, Maranhão realiza a Semana Estadual da Cultura Popular. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje traz como destaque as ações na área da saúde para o novo mês que começa, o mês de setembro, a importância da doação de órgãos. Hoje o governo do estado segue com o apoio, mais uma vez, a esta mobilização social, fez uma apresentação dos números de transplantes realizados. Durante o mês, a meta é conscientizar a população acerca da doação de órgãos. Ato de amor ao próximo que pode salvar vidas. Ítala e Márcia fizeram um caminho parecido. Chegaram no mesmo destino, mas a chegada foi diferente para cada uma delas. Márcia fez um transplante de rim que foi doado por uma amiga. Infelizmente, o corpo não aceitou o novo órgão. Resultado, ela voltou para a fila de espera. A Ítala teve um final diferente. Também passou por um transplante de rim. O órgão foi aceito perfeitamente. Hoje, a Ítala segue vida normal, sem tratamento de hemodiálise e aproveitando a juventude como deve ser. Muita felicidade, mas sobretudo de muita gratidão pelo sim que eu recebi e que proporcionou essa nova vida. Uma vida que é livre, né? Eu tenho liberdade de pensar num futuro que antes era um futuro incerto. Então, o sentimento, sobretudo, é de gratidão e de muita felicidade. O doador da Ítala foi um amigo, hoje tratado como irmão. A Ítala e a Márcia são exemplos de luta pela vida através da doação de órgãos. Setembro é o mês dedicado à conscientização para a doação, mês em que se intensifica o apelo para que mais pessoas sejam doadoras. No momento que notifica, que o hospital notifica um potencial doador, esse potencial doador pode ser que venha a ser um doador efetivo. Para que ele seja doador efetivo, a família tem que dizer um sim para a doação após conclusão do protocolo de morte encefálica. E é aí que vem a importância da divulgação do tema para desmistificar isso na sociedade, para que as pessoas tomem consciência de que o processo de doação é um processo seguro e um processo cheio de amor. A principal barreira para se conseguir mais doadores ainda é a falta de conhecimento. Como não tem um embasamento de conhecimento sobre o processo e tem muita lenda urbana em volta desse assunto, terminam por desconhecer, dizendo não para a doação. A esperança de que mais pessoas se prontifiquem em ser doadoras deve ser a mesma de que uma hora o órgão certo vai chegar. Tem que ser como a confiança da Márcia. Ainda continua nessa espera, né? Que é em busca da liberdade, não é cura, é um tratamento fora da máquina, mas que a gente se sente, tem uma qualidade de vida muito melhor do que você estar na hemodiálise. Então, a espera às vezes é longa, mas a gente não pode perder a esperança que ela vai vir. Que chegue para a Márcia como chegou para a Ítala, que está nas asas verdes da felicidade. O mês de setembro também é lembrado por uma campanha muito forte, Setembro Amarelo, alerta à prevenção ao suicídio. O dia 10 é o Dia Mundial que celebra esta ação. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Sobre este assunto, um fato foi registrado na Ponte do São Francisco na tarde de hoje. Segundo imagens de populares, uma mulher se jogou da ponte. Com a ajuda de várias pessoas, foi localizada e salva.
As imagens são fortes, estão circulando na internet. Requer cuidado, pois se trata de uma vida, mas serve de atenção dentro de casa. Quem passa por problemas merece ser ouvido, ser amparado por equipes de profissionais também de saúde. Ninguém chega a um estágio depressivo porque quer, e sim porque merece atendimento específico. Falando agora de um problema nacional que envolve os índios e, por que não dizer, a preservação da história destes que são pioneiros no Brasil, mais uma vez, como já noticiado aqui no Jornal da Guará, indígenas vêm realizando protestos. E mais uma vez eles bloquearam um trecho da BR-316 na cidade de Bom Jardim. O motivo da interdição é a votação do projeto de lei 490 de 2007, que cria o chamado Marco Temporal para demarcações de terra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição aconteceu por volta de 8h30 da manhã nos dois sentidos da rodovia. Os protestos dos índios são considerados pacíficos e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está no local realizando monitoramento, mantendo a segurança dos pedestres e motoristas. Bem, este assunto estava na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. O julgamento discute se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério do marco temporal e o STF julga um recurso da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse julgamento começou na última quinta-feira, dia 26 de agosto, mas foi interrompido depois da leitura do resumo do caso pelo ministro Edson Fachin, que é relator desse processo. A decisão dos ministros do STF é aguardada por milhares de indígenas de várias regiões do país que estão há 8 dias em Brasília no acampamento Luta pela Vida, montado a cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional. Atualmente, há mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas abertos em todo o país. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho as avaliações do cenário da economia em meio a uma das maiores crises do Brasil. Um instante só. Voltamos e vamos às informações da economia. Endividamento recua, mas a inadimplência cresce no mês de agosto. Mesmo em queda pelo 4º mês consecutivo, o percentual de endividados aqui em São Luís ainda ultrapassa a faixa das 261 mil famílias, permanecendo acima da média nacional em relação às demais capitais brasileiras. Foi o que demonstrou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de agosto, foi realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, FEComércio, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio. Nesse mês, o número de famílias endividadas aqui em São Luís foi de 84,5%, ou seja, mais de 11 pontos percentuais acima da média das demais capitais do país, que foi de 72,9%. Na comparação com o mês de julho, o nível de endividamento local recuou 0,5%. Economia e suas avaliações, assunto para Wagner Matos. Boa noite, Wagner, aqui com a gente para a gente destrinchar algumas dessas situações. A gente vive um momento delicado e a gente começa aí pela taxa de desemprego. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. A gente teve a divulgação aí pelo IBGE, que a nossa taxa de desemprego está em torno de 14,1%, apresentou um recuo de 0,6%, e isso foi devido ao crescimento dos empregos informais e aqueles que estão com a carteira assinada teve também uma leve participação. Mas aí a gente destaca que essa parte foi também influenciada pela retomada das atividades econômicas, principalmente da área de serviços. Contribuindo aí vacinação, né? Os números negativos da Covid, que tem influência nessa parte da economia, né? Exatamente. Esse reforço da vacinação está refletindo nesses números. Então, isso já é um grande avanço. A perspectiva que, a partir do segundo semestre, com a perspectiva das vendas fortes do fim do ano e essa retomada, principalmente do setor de serviços, que a gente ainda tem um grande espaço para crescer na parte do turismo, pode influenciar bastante no resultado. Mas a gente tem que estar avaliando aí de acordo com os dados que é disponibilizado para a gente. Vamos agora falar do PIB, né? O governo federal tem uma meta estipulada que eu acho que está um pouco distante do que a gente tem apresentado com essa realidade local aqui. A gente está bem
difícil de alcançar essa meta do governo federal, não é isso? Exato. Esses setores que a gente faz a leitura do PIB, ele demonstra que está tendo certo desequilíbrio, mas aí a gente teve uma influência também dessas retomadas das atividades. Mas se a gente olhar o trimestre anteriores, como foi o desempenho, foi a primeira vez que a gente teve um leve recuo, mas isso significa uma estabilidade. Então, por exemplo, a gente teve nos setores de agropecuária e da indústria um pequeno recuo, mas em compensação o setor de serviços já mostrou uma participação maior do que nos trimestres anteriores. Então a gente tem que estar acompanhando de acordo com o movimento da economia. É como a gente conversou anteriormente, a vacinação e a retomada das atividades vai ter uma influência muito grande, mas no acumulado do ano a gente está bem positivo, comparando com o ano passado, mas a gente torce para que a gente tenha sempre um melhor desempenho. Bom, a gente tem uma outra temática para abordar, que é a bandeira tarifária, que o governo federal anunciou, já está valendo hoje, 1º de setembro, o mês já começa com essa bandeira tarifária de escassez hídrica. Wagner, agora o que a gente faz? Você, como economista, está numa situação bem difícil, o pessoal de casa quer saber. É verdade. Então, gente, eu tenho que apelar para São Pedro. São Pedro vai ajudar a gente aí nessa volta das chuvas, que aí vai estar aliviando essa crise hídrica e também vai estar ajudando na produção de alimentos, que também está sendo prejudicada e acaba tendo um reflexo no nosso dia a dia por causa da inflação dos preços que a gente consome. Então, essa variável a gente tem que estar equilibrando e se planejar. A gente já está aí há 3 meses sendo pressionado pela energia elétrica. Então, com esse novo aumento da tarifa, da bandeira tarifária, a gente vai ter um reflexo novamente. Então, a gente tem que procurar alternativa de estar economizando em algum outro setor no nosso orçamento para tentar enfrentar essas crises. E, novamente, reforçar aí o São Pedro ajudar. A gente está num momento de afogamento por completo. A parte econômica precisa dialogar com empresários, precisa dialogar com a parte política, esse entendimento. A gente já ouviu até especialistas falarem aí que mais para frente pode ser que esse aumento da tarifa, que já é essa tarifa de escassez hídrica, possa subir ainda mais. É possível isso acontecer, Wagner? Ou isso ainda é um pouco distante? A gente tem que trabalhar com o pé no chão. Exatamente, Hugo. Olha, se o cenário das chuvas não acontecerem, a gente pode ter um novo reajuste nessa tarifa. Ou então prolongar do prazo que já está pré-definido agora em abril de 2022. Caso não aconteça, a gente vai estar tendo esse prolongamento ou ajuste. Mas é como a gente fala. Tem que se preparar para esse cenário que sempre pode piorar, mas o governo está vendo alternativas para ter um equilíbrio. Então, esse entendimento entre a parte política, o empresariado e o Congresso é essencial para a gente ter um equilíbrio, para ter uma solução que beneficie o principal, a população toda do país. A gente precisa mesmo. Wagner Matos, muito obrigado pela participação hoje aqui. Eu que agradeço, Hugo. Uma boa noite, um abraço a todos. Até mais. Bom, a gente segue agora com o nosso jornal abordando uma luta social, uma conquista social. Foi realizado hoje um mutirão de retificação de nome social e gênero para pessoas trans. A atividade aconteceu na Casa da Mulher Brasileira e tem organização da Defensoria Pública. Vale destacar que é uma conquista desde o ano de 2018. Diana tem 18 anos. Há 3 meses, deixou de ter o nome registrado pela família para usar aquele que ela se identifica de verdade. O processo é muito rápido. Eu achei que demoraria muito mais tempo, porém eu vi que eu estava errada, enganada até, porque foi um processo muito rápido e é muito gratificante ter esse reconhecimento enquanto mulher trans na sociedade e ser chamada pelo nome ao qual a gente se identifica e ao qual a gente se vê no espelho. Babalu, mesmo tendo mais idade, ainda luta pelo direito da retificação. Ao longo de tantos anos, teve que conviver com a humilhação
e o pouco caso de quem não aceita a identidade que ela escolheu. Este mutirão, ele vem fazer um grande resgate de luta do movimento social LGBT pela luta dessa ratificação do nome, porque passamos por vários vexames, no uso do cartão do SUS, que nós já temos o nosso nome social, nos aeroportos, quando vamos embarcar também, a dificuldade é muito grande, porque eles ficam olhando para a nossa cara, para ver você mesmo, fico perguntando, então, a dificuldade se torna muito grande. A Babalu pode ficar mais aliviada porque a situação vai mudar. Para ela e tantas outras mulheres trans e homens trans. Gente que ainda tem documentos com nomes que lembram o sexo que nasceu, mas que vão em breve usar o nome que querem. É o que garante uma ação da Casa da Mulher Brasileira com a Defensoria Pública do Estado. Isso é importante porque muitas vezes pessoas trans são invisibilizadas. Então, a gente não tem ideia, muitas vezes, da quantidade, da dimensão de quantas são, de fato, as pessoas que precisam do procedimento. A Casa da Mulher Brasileira abraçou a causa porque sabe que estas mulheres e estes homens trans precisam ser tratados com a dignidade que merecem. É um direito já conquistado e muito pouco acessado por conta da falta de conhecimento. Aqui a gente tem, na Casa da Mulher Brasileira, a Defensoria Pública, que tem o Núcleo da Mulher e da População LGBT, que já faz esse atendimento. Ao sermos procurados através do Instagram da Casa da Mulher Brasileira, a gente identificou essa necessidade e a gente fez uma proposição de fazer esta ação hoje, convidando todas as pessoas interessadas na retificação do seu nome. Se na capital existem dificuldades, no interior do estado elas são maiores ainda. Por isso, a Defensoria vai capacitar quem trabalha nos cartórios para facilitar o trabalho. O papel da Defensoria Pública é garantir direitos, levar acesso às populações vulneráveis. No interior do Estado, a gente precisa fazer uma capacitação para os defensores e defensoras, para que eles saibam como fazer essa defesa de direitos. E também estamos discutindo aqui de levar isso para os tabeliões também, para evitar constrangimentos, evitar contratempos. Além disso, é necessário que a gente trabalhe com a comunidade, para que a comunidade saiba o direito que tem e saiba como exigi-lo. Porque, por exemplo, uma retificação de uma pessoa adulta, uma retificação de nome, ela pode ser feita diretamente no cartório, sem precisar de ir na justiça, de ir na defensoria. Mas, de qualquer forma, a gente está à essa disposição também. Hoje, dia 1º de setembro, representa um marco na história da Polícia Militar do Maranhão. Há 39 anos, a instituição recebia a inclusão de mulheres na Força Policial Estadual. Em 1982, foram 3 oficiais, 10 sargentos e 54 soldados. O dia já é comemorado em vários estados brasileiros, reforçando a valorização e reconhecimento do papel feminino na instituição. Letícia ingressou na Polícia Militar do Maranhão aos 21 anos. Hoje, após 2 anos e meio na corporação, ela exerce a função de soldado e se dedica nas tarefas administrativas e nas operações realizadas pelo Estado. Foi pela história da corporação que a Letícia viu uma grande oportunidade de crescimento profissional e de atuar na sociedade maranhense. A mulher ela já vem galgando altos postos e graduações também, de acordo com o tempo que se foi passando. Então nós já tivemos essa grande evolução. Essa evolução se dá porque cada dia mais a mulher ela mostra que o lugar dela é onde ela quiser e que ela pode desempenhar funções tanto de chefia como também de subordinação. Hoje, a Letícia e centenas de policiais militares comemoraram o Dia da Policial Militar. A data foi criada através da Lei 10.959, de 2018, que foi sancionada pelo governador Flávio Dino. Uma data que, segundo a Coronel Augusto Andrade, que comanda a Patrulha Maria da Penha no combate à violência contra a mulher, é muito importante para valorizar as policiais maranhenses. Nós tivemos hoje toda manhã o secretário de Segurança Pública aqui com a gente, Dr. Jefferson Portela, conversando com os policiais, entendeu? Um momento assim diferenciado. Eu disse assim que na verdade é um momento histórico da gente ter aqui o secretário de Segurança numa manhã, a gente sabe de inúmeras atribuições, mas por esse cuidado, por essa valorização da mulher na instituição, ter ele aqui e também organizando na guardiação, mandando preparar um evento desse para nós é gratificante, a gente se sente sim muito valorizado. O Dia da Policial Militar também é comemorado em vários estados do país e reforça a valorização e reconhece a importância do papel feminino na instituição.
A Letícia pretende crescer cada vez mais na corporação e sabe que a mulher é muito importante para desempenhar diversas funções na Polícia Militar. Pois a mulher ela tem um olhar crítico em relação à organização, a mulher ela sabe também desenvolver várias atividades intelectuais, também sabe como projetar operações nas ruas, e tudo isso acompanhado forma com que o trabalho da mulher seja melhor desenvolvido a cada dia. Bem, o juiz eleitoral Luiz Fernando Xavier Guilhom Filho, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão, deferiu 3 liminares em representações formuladas pelo Procurador Regional Eleitoral do Estado, Juraci Guimarães. Determinou que o senador Everton Rocha, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Rodrigues, retirem do ar postagem das redes sociais consideradas propaganda eleitoral antecipada. Os pré-candidatos a governador têm 24 horas para proceder à retirada do material das redes, sob pena de multa diária de R$10 mil, além de apagar as postagens. Os 3 ainda podem ser condenados ao pagamento de multa de R$5 mil até R$25 mil, isso até o fim do processo. Vamos mostrar após o intervalo o tambor de crioula com certificação de patrimônio imaterial renovado. É um instante só. De volta, e teve início hoje a 32ª edição da Semana de Cultura Popular, homenageando a folclorista e pesquisadora Zelinda Lima. No palco do Teatro João do Vale, representantes da cultura maranhense se reuniram em uma roda de conversa para falar de um tema que eles conhecem bem: a herança e a memória da cultura popular maranhense. Essa é apenas uma das atrações da 32ª edição da Semana de Cultura Popular, realizada pela Secretaria de Cultura do Maranhão. No ano passado, o evento não foi realizado, mas este ano a Semana Cultural vem com o tema Guarnecendo o Futuro, Cultura Popular em Tempo Crítico, prevenir, preservar e resistir. Esse momento, da forma como está sendo feita, é inovadora. Nós estamos em formato híbrido, sendo transmitido no canal da SECMA, via YouTube ao vivo, mas também com a possibilidade de alguns participantes estarem presentes assistindo aqui dentro do teatro. A programação da Semana de Cultura Popular conta com palestras, rodas de conversa, mostras de filmes, oficinas temáticas de artesanato, dança regional, tambor de crioula, fotografia e imagem. Essas atividades vão ser realizadas no Teatro João do Vale e na Casa do Tambor de Crioula, mas todo o conteúdo também está sendo transmitido pela internet. O importante nesse momento é a gente lembrar de quanto é gostoso a nossa cultura, celebrar, se unir, se abraçar, embora que seja por um distanciamento, mas o encontro, o olhar, o sorriso, isso fortalece a nossa memória, as nossas tradições. Trazer isso de volta é muito importante para todos nós. Bem, e já que falamos em cultura, o nosso tambor de crioula foi revalidado como Patrimônio Cultural do Brasil durante a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. A dança de origem africana, formada por mulheres com saias longas que revezam na roda, enquanto os homens tocam seus tambores. Os processos de revalidação foram apreciados e aprovados por unanimidade durante a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Antes da deliberação do Conselho, os processos dos 3 bens culturais passam aí por uma consulta pública e os pareceres de revalidação foram apreciados pela Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial do IFAM. Os bens culturais registrados como patrimônio cultural passam pelo processo de revalidação a cada 10 anos, de acordo com o estabelecido no decreto. Bom, e é com essas informações que nós encerramos a nossa edição de hoje. Para você, uma excelente noite. Você fica com os analistas. Eu estou de volta na próxima oportunidade. Tchau.